Então você acha que conhece Satanás? Bem, pense de novo, porque hoje vamos mergulhar em Iblis, o Satanás islâmico. E pode acreditar, isso não é só uma versão remixada do diabo cristão. Ele não é um anjo caído travando guerra contra Deus, ele é algo mais estranho e talvez mais complicado e provavelmente mais trágico. Ele era um anjo, um djinn, um rebelde, ou tudo isso ao mesmo tempo, ou nada disso? Hoje vamos analisar o momento corânico que mudou tudo, quando Iblis se recusou a se curvar diante de Adão, maçãs ou serpentes. Apenas orgulho, fogo e um confronto cósmico que tem causado debates e admiração por mais de 1400 anos. Alguns místicos afirmam que Iblis é o monoteísta supremo, tão leal a Deus que preferiu a danação à desobediência. Tente entender isso aí. Hoje vamos mergulhar fundo no entendimento muçulmano sobre Satã Shaitan. Se quiser, então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da religião. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon, obrigado por estarem na minha tenda. Semanalmente, exploramos as histórias mais interessantes e polêmicas de todas as religiões e épocas. Sim, essa é a minha tentativa de entender todas as religiões, e até agora está indo muito bem, mas ainda tem muita coisa para abordar. Como sempre digo, não acho que se entenda um povo sem compreender o Deus que adoram. E na minha tentativa de me conectar com toda a humanidade que já existiu no passado ou que ainda virá no futuro, eu preciso entender o que está acontecendo nos corações e nas almas deles. E eu tenho outra alma nesta sala, meu amigo Cristos, como vai? O que está acontecendo, Mark, cara? Hoje estamos falando sobre o único e inigualável Shaitan. Ele é conhecido por muitas vozes, o adversário, mas no Alcorão ele é chamado de Iblis. Estou pronunciando isso corretamente, certo? Claro, agora. Olha, eu não falo árabe. Não fui criado em uma família muçulmana, na verdade não tive muitos amigos muçulmanos até ir para a faculdade. Então eu só quero começar dizendo que não sou um especialista, só gosto de pesquisar. Meus amigos e eu colaboramos em vários temas de pesquisa diferentes e tentamos entender o que tudo isso significa. Então, caso eu erre alguma coisa aqui ou deixe algo passar, por favor não hesite em deixar um comentário e talvez as pessoas nos comentários estejam mais informadas, mas por favor mantenham a diplomacia. Meu objetivo é entender tudo o que acontece, inclusive com o Islã, sendo honesto. Muitos muçulmanos tentam me fazer reverter e recebo muitos comentários sobre isso, o que acho ótimo. É uma das melhores estratégias de divulgação do Islã, o conceito de reverter. Acho ótimo esse lance de dizer sim, pois na maioria das religiões você se converte, certo? Você se converte ao cristianismo, você se converte ao hinduísmo, mas no Islã você reverte, porque toda a humanidade já nasce muçulmana. Você não sabe disso, Walai. É o que eles dizem. Mas é só um bom marketing, eu tô só de cara. É tipo uma marca sólida, uma marca forte de qualquer forma. Talvez seja verdade, né? É isso que Islã significa. Só significa se submeter a Allah, o único Deus. Essa é a ideia no Islã. Então, quando você reverte, isso significa apenas que um muçulmano é alguém que se submete, diferente de quem não se submeteu, ou talvez tenha se submetido. Ele é conhecido como Iblis, certo? Ele é a voz oculta que sussurra pensamentos malignos. Ele é o mestre das mentiras, fonte de toda a amargura. E hoje nós vamos descobrir exatamente o que isso significa para os muçulmanos, como eles veem a encarnação do mal, o adversário, o perverso, e como isso é diferente dos cristãos e do que os cristãos fazem. Porque os cristãos? Nós temos Satanás, você sabe, mas há algumas diferenças e nós vamos explicar isso. Os cristãos frequentemente imaginam Satanás como um anjo rebelde que luta contra o céu e tenta roubar. Você sabe, o poder de Deus sobre as pessoas, e você sabe, ele é muito orgulhoso. O que você sabe definitivamente tem algumas semelhanças com isso. No Islã, o maligno age de forma sorrateira, escondendo-se nos bastidores enquanto engana e conduz as pessoas ao pecado. Por séculos, especialistas religiosos, teólogos e líderes espirituais buscaram compreender o significado desse ser maligno e o que os humanos atuais podem aprender com essa história. Os muçulmanos o chamam de Ash-Shaitan, que significa diabo. Outro nome é Al-Adu, que significa inimigo ou adversário, origem da palavra Satanás. Satanás vem do hebraico? No entanto, o Alcorão usa um nome específico, Iblis. Agora, Iblis aparece exatamente 11 vezes no Alcorão, tornando um dos seres sobrenaturais mais frequentemente mencionados. Além disso, você sabe os anjos e, você sabe, o próprio Alá. E cada menção serve a um propósito específico na construção do quadro completo da luta espiritual que a humanidade enfrenta. Estudiosos islâmicos analisaram por séculos cada aparição, identificando camadas de significado que ainda geram novos entendimentos sobre o problema do mal.
Que tipo de ser é esse Iblis? Como surgiu e o que motiva seu comportamento? Por que ele se esforça tanto para fazer as pessoas cometerem coisas más? O Islã inclui muitas culturas e crenças diferentes, certo? Quase 2 bilhões de pessoas praticam essa fé ao redor do mundo, e quase todos os muçulmanos concordam que Iblis é uma força destrutiva. Pelo menos é isso que ele representa, ele atrai pessoas que já querem pecar e as puxa para o inferno. E esse ser maligno incentiva o mau comportamento nas pessoas que ele consegue enganar, e você sabe, especialmente fazendo com que elas se tornem orgulhosas, invejosas, gananciosas e cheias de ódio. O ensinamento islâmico diz que ele pode ficar invisível ou parecer qualquer pessoa, menos o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Ele aparece nos sonhos das pessoas ou entra em seus corpos como uma doença. Os muçulmanos creem que ele tenta atrapalhar suas orações, fazendo-os esquecer se já oraram ou trocar palavras. E essas 7 influências mortais formam o que os teólogos islâmicos chamam de pecados maiores. Então, estudiosos islâmicos medievais escreveram cartas e tratados extensos sobre como Iblis explora cada uma dessas fraquezas humanas, desenvolvendo uma compreensão sofisticada de psicologia e entendimento moral, séculos antes mesmo da psicologia moderna realmente surgir. Quero dizer, eles criaram mapas detalhados de como o orgulho leva à rebelião, como a inveja pode corromper um relacionamento ou como a ganância pode destruir a sua jornada espiritual. Todo tipo de coisa, e alguns dos truques mais famosos de Iblis envolvem sugerir silenciosamente ideias pecaminosas para qualquer um disposto a ouvir. Falante de árabe tem até uma palavra específica para esses sussurros malignos. O waswasa, que na verdade soa como um sussurro, e a psicologia islâmica clássica desenvolveu essas teorias de como o waswasa atua na mente humana. Segundo esse entendimento, Iblis não controla diretamente pensamentos ou ações humanas, apenas sugere ideias que parecem pessoais. Reconhecer e resistir a esses sussurros é uma habilidade essencial no desenvolvimento espiritual do muçulmano. Por isso, alguns estudiosos classificam diferentes tipos de sussurros. Sabe, alguns vão mirar nas emoções ou no raciocínio, ou distorcer sua memória. E uma história contada pelo profeta mostra até onde Iblis vai para interromper as orações das pessoas. Um homem foi até o profeta porque tinha dormido demais e perdeu a oração da manhã. O profeta explicou que Satanás possivelmente urinou nos ouvidos do homem, mas não achava que isso havia ocorrido literalmente. Em vez disso, ele estava usando essa imagem para mostrar que, perder a oração acontece por causa da influência de Satanás, não é apenas por dormir demais normalmente. Hoje, a maioria dos muçulmanos vê essa história como simbólica, não literal. Mas ainda assim, a ideia permanece. Esse hadith ilustra um princípio importante na teologia islâmica chamado de dupla causação. Embora eventos possam ter causas naturais, como o cansaço levando ao sono excessivo, também possuem dimensões espirituais que os crentes devem considerar. Então, essa abordagem permite que os muçulmanos lidem tanto com os aspectos práticos quanto com os espirituais desses desafios diários. Então, programar alarmes para a oração, enquanto também busca proteção divina contra esse tipo de distração. Iblis também controla coisas más menores, ou seres chamados Shaitan. Essas criaturas não se parecem com monstros de pele vermelha e chifres, com um bastão, como você veria em um filme ou algo assim. O Alcorão afirma claramente que Shaitan pode ser humano ou Jinn, basicamente Jinn, que você pode imaginar como seres mágicos que podem escolher ser bons ou maus. Então não é exatamente como demônios e anjos, mais ou menos. Essa é meio que a melhor analogia. Para os cristãos, a crença islâmica não trata os demônios como Shaitan, como criaturas completamente separadas. Em vez disso, humanos e jinn se tornam demoníacos quando se opõem aos ensinamentos islâmicos. Assim, a demonologia islâmica clássica descreve essa hierarquia complexa de espíritos malignos com funções especializadas, muito semelhante ao cristianismo e aos grimórios cristãos. Então, alguns shaitãs se concentram em atrapalhar a adoração, outros tentam criar problemas conjugais e outros tentam corromper negócios ou causar ganância. E esse tipo de compreensão sistemática realmente ajudou os estudiosos islâmicos a desenvolverem remédios espirituais direcionados para diferentes tipos de tentação. O conceito de que humanos podem se tornar demoníacos também tem implicações para a vida social islâmica. Isso sugere que o mal não se limita a seres sobrenaturais, podendo também se manifestar em instituições humanas, governos ou sistemas sociais que se opõem à orientação divina de Alá. Agora, essa posição teológica obviamente influenciou o mundo muçulmano e suas abordagens para a reforma social, e muitas vezes para a resistência política ao longo da história.
E muitos muçulmanos demonstram sua fé falando publicamente contra Iblis e se recusando a segui-lo. Eles fazem isso por meio de uma oração específica, e novamente meu árabe não é perfeito. Essa oração é chamada de ta'awud, que eles recitam antes de ler o Alcorão ou iniciar um trabalho importante. E a oração basicamente se traduz em "Eu busco refúgio em Deus contra o diabo". Bem simples, mas muito clara e eficaz. Os muçulmanos também rejeitam Iblis durante o Hajj, que basicamente é uma peregrinação que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida, se possível, onde eles vão até Meca, na Arábia Saudita. E durante essa viagem, os peregrinos realizam uma cerimônia conhecida como apedrejamento do diabo, onde eles realmente jogam pedras em paredes específicas, em um lugar conhecido como Vale de Mina. Agora, esse ritual relembra uma história sobre o profeta Abraão, que a paz esteja com ele também. E a tradição islâmica nos ensina isso, quando Abraão se preparou para sacrificar seu filho Ismael. Iblis apareceu e tentou convencê-lo a não obedecer ao comando de Deus, mas Abraão se recusou a ouvir. Cada vez que Iblis aparecia, Abraão atirava pedras nele até que o ser maligno afundasse no chão e desaparecesse. No cristianismo, vemos uma história parecida em que Abraão tenta matar seu filho Isaque. No Alcorão não se especifica qual filho, mas pela tradição islâmica, entende-se que é Ismael, o outro filho de Abraão, o que é apenas uma distinção abraâmica entre nossas fés. Agora eles continuam fazendo isso. Você pode ver vídeos de muçulmanos durante o Hajj, onde eles jogam essas pedras, e há muitas pessoas que se reúnem e participam desse ritual. Agora, a frase completa em árabe para ta'awud é A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Novamente, eu não falo árabe perfeitamente, mas esse foi o meu melhor. E isso carrega um significado teológico profundo. Ao recitá-la, os muçulmanos basicamente reconhecem que o mal existe, que os seres humanos são vulneráveis ao mal e à influência do mal, e que Deus tem o poder de proteger contra o mal. E que ao buscar proteção divina, você está basicamente se submetendo a Allah. E isso é tanto necessário quanto eficaz, então faz várias coisas em poucas palavras. O ritual de apedrejamento envolve 3 pilares, simbolizando as vezes em que Iblis tentou impedir Abraão de sacrificar seu filho. Os peregrinos lançam 7 pedras em cada pilar durante 3 dias, totalizando 63 pedras por pessoa. E milhões de pessoas participam disso anualmente. Fizemos um episódio inteiro sobre a Kaaba e sobre o Hajj. Você pode assistir esses episódios para entender a logística de um grande encontro religioso. Milhões de pessoas vão se reunir para jogar essas pedras. E isso representa um dos maiores atos religiosos coletivos básicos contra Satanás e a rejeição de Satanás. Hoje, esse ritual promove uma forte experiência comunitária de rejeição ao mal, unindo peregrinos de diferentes nações, raças e classes nessa derrota simbólica. Agora, os muçulmanos concordam com os cristãos que Iblis levou Adão e Eva para fora do paraíso, mas há uma pequena diferença aqui. Nas histórias muçulmanas, Iblis nunca assume a forma de uma serpente. Veja uma obra do século XIV retratando Adão e Eva no paraíso. Ela retrata Iblis como um homem velho, mas um homem humano, e essa imagem humanizada reflete como muitos muçulmanos pensam sobre Iblis de modo geral, certo? Os cristãos costumam dizer que Satanás foi um anjo que se rebelou contra o céu, mas a maioria dos muçulmanos hoje acredita que Iblis nunca pertenceu aos anjos. Eles o veem como parte de um grupo sobrenatural conhecido como Jinn, que são seres totalmente distintos, e vamos falar mais sobre os Jinn em breve. A ausência da imagem da serpente na tradição islâmica é mais uma diferença teológica fundamental em relação ao cristianismo. Então, enquanto a tradição cristã herdou a serpente do Jardim do Éden de fontes judaicas sobre as quais o cristianismo se baseou, o Islã apresenta Iblis se aproximando de Adão e Eva diretamente em sua própria forma. E a objetividade dessa história realmente enfatiza a responsabilidade pessoal. Os humanos não podem alegar que foram enganados por esse tentador disfarçado ou que foram ludibriados. Mas eles devem reconhecer que escolheram ouvir uma entidade que sabiam ser má, e mesmo assim escolheram desobedecer a Allah. É importante notar que os muçulmanos não culpam Iblis por todo o mal no mundo. Ele tenta enganar as pessoas e levá-las ao pecado, mas não cria o mal em si. Na verdade, a versão do Alcorão sobre sua queda mostra que Deus deu permissão a Iblis para testar os seres humanos. Essa posição teológica protege a crença islâmica na soberania absoluta de Deus, mantendo a responsabilidade de cada ser humano por seus próprios pecados. O mal existe não por incapacidade de Deus, mas porque cumpre um propósito divino no plano da criação.
Então, esse entendimento ajuda os muçulmanos a lidar com o problema do sofrimento e o problema do mal. Isso, obviamente, é discutido por filósofos, sem comprometer a crença deles na onisciência de Deus ou em sua bondade perfeita. O Alcorão relata o ocorrido dessa forma. Deus formou Adão da terra e soprou vida em seu corpo. E então Deus chamou todos os anjos e ordenou que se prostrassem diante dessa nova criação humana. E Iblis recusou essa ordem. Deus perguntou por que ele desobedeceu, e Iblis respondeu: Eu sou feito de fogo, e Adão é feito de barro. Eu sou superior a Adão, e não vou me curvar. Por esse ato de rebeldia, Deus expulsou Iblis e lançou uma maldição sobre ele. Mas antes de partir, Iblis fez um pedido. Ele pediu a Deus para adiar sua punição final. Ele queria vagar pela terra até o dia do julgamento, quando cada alma será avaliada e irá para o céu ou para o inferno, para Jannah ou Jahannam. Que eu tenho quase certeza de que é assim que se pronuncia, que eu realmente descobri. Uma coisa interessante, eu tenho quase certeza, e eu não verifiquei isso. Então se houver algum muçulmano, pode me corrigir. Eu acredito que os muçulmanos que estão em Jannah, no paraíso com Allah, podem realmente pedir. Se alguém estiver em Jahannam, eles basicamente podem pedir para Allah trazer essa pessoa para Jannah. Então, se as pessoas, ou as almas que vão ficar com Allah, se elas pedirem, elas basicamente podem fazer com que pessoas sejam tiradas de lá. Então, se houver algum muçulmano ouvindo isso, e no fim dos tempos as coisas derem um pouco errado para o seu amigo aqui, e eu deveria ter sido muçulmano o tempo todo, foi mal. Mas se vocês estiverem em Jannah, vão me ajudar, certo? Vocês poderiam, dar uma palavra com Allah só para me ajudar? Só estou dizendo, se quiserem, isso me ajudaria caso estejam certos. Só peço isso, realmente me ajudaria. Combinado? Obrigado. De qualquer forma, Deus aceita o pedido de Iblis, que então declara seu objetivo de desviar e destruir todos os humanos, exceto os protegidos por Deus. Então Deus permitiu esse plano e disse a Iblis que seus seguidores se juntariam a ele no inferno. Agora, a resposta dele revela várias camadas de significado que estudiosos islâmicos analisam há séculos. Primeiro, ele mostra o que os teólogos chamam de raciocínio corrompido, ou seja, criar argumentos lógicos a partir de uma compreensão incompleta. Isso é algo que as mulheres fazem frequentemente. Ele considera o fogo superior ao barro por ser mais dinâmico e poderoso, mas esse raciocínio falha ao considerar que a sabedoria de Deus na criação transcende a compreensão dele sobre essas aparentes propriedades físicas. Em segundo lugar, a resposta de Iblis revela o pecado do orgulho, que em árabe é conhecido como takabur, e que na tradição islâmica é considerado a raiz de todos os outros pecados. O orgulho faz com que as pessoas coloquem seu próprio julgamento acima do comando divino, acima de Deus, o que em última análise significa não se submeter. Esse é justamente o propósito de ser muçulmano, o que leva à rebelião contra a vontade de Deus. Então isso torna o orgulho particularmente perigoso, porque corrompe justamente essa capacidade, que é a razão pela qual os seres humanos precisam reconhecer o que é verdadeiro e bom, e tomar boas decisões. O fato de Deus conceder o pedido de Iblis para adiar o castigo intrigou muitos ao longo do tempo. Por que Deus permitiria esse mal continuar? Por que isso aconteceria? E os teólogos islâmicos explicam isso através de vários princípios. Primeiro, isso demonstra a soberania de Deus. Até mesmo essa rebelião serviu a um propósito divino. Em segundo lugar, isso estabelece as condições para uma escolha humana significativa, sem a possibilidade de escolher o mal. Que valor moral real teriam as boas escolhas? Sabe, você só pode ser considerado nobre se você pudesse ter feito algo ruim, entende? Ninguém olha para uma criança e diz: "Uau, ele não brigou com aquele adulto." É claro que ele não pode lutar. Mas se há alguém com muito poder que escolhe ser misericordioso, então isso é visto como um ato muito nobre. Porque é só através da capacidade dele de fazer o mal, ou basicamente de exercer seu poder. E não é assim que a boa ação pode realmente ser avaliada? Há muitas lições a serem aprendidas com isso. Primeiro, nós observamos que Iblis não se rebela através de uma guerra organizada, como John Milton escreveria em Paraíso Perdido, onde Satanás comanda exércitos contra o céu. Iblis simplesmente diz não, e se recusa a obedecer à ordem de Deus de se curvar diante de Adão. Você pode questionar por que Deus queria que os anjos se curvassem diante de Adão. E o Alcorão nunca dá uma resposta específica para isso, e os muçulmanos obviamente discutem esse assunto há séculos. Então, se você já leu Paraíso Perdido ou qualquer obra de John Milton, basicamente, em Paraíso Perdido, Satã é instrutivo.
O Satã de Milton organiza uma resistência militar e meio que sugere que o mal pode igualar o bem em poder e organização. Enquanto na teologia muçulmana, eles meio que rejeitam essa abordagem dualista, então a rebelião de Iblis é fundamentalmente parasitária. Ela só pode existir em oposição ao bem, nunca como uma força criativa independente. A erudição muçulmana clássica traz várias explicações para o motivo de os anjos terem sido ordenados a se curvar diante de Adão ou da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que a prostração, ou inclinação, honrou Adão como representante de Deus, o califa na terra. Você poderia dizer que outros propõem que, ela reconheceu a combinação única de Adão entre natureza espiritual e física, ou sua capacidade de escolha moral que os anjos não possuíam. E há uma terceira interpretação que sugere que a inclinação representa um reconhecimento da criatividade divina. Então, não é a adoração a Adão em si, mas o reconhecimento da sabedoria de Deus ao criar um ser tão complexo e sofisticado. E a rebelião de Iblis não mostra necessariamente um desafio à autoridade de Deus. Na verdade, as ações dele revelam apenas arrogância, teimosia, ego e orgulho. E Iblis não faz nenhum esforço para esconder seu objetivo de basicamente levar os seres humanos ao pecado. Na verdade, Deus adia deliberadamente o castigo dele para que essa missão possa ser cumprida. E isso ensina uma lição muito importante que pode ser encontrada em todo o Alcorão. O mal não existe porque Deus não pode impedi-lo, mas porque Deus conscientemente o permite. Então, se você olhar para a Surata 6, verso 112, basicamente diz: "E assim fizemos para cada profeta um inimigo." Demônios da humanidade e dos Jinn, inspirando uns aos outros discursos decorativos e ilusões. Mas se o seu Senhor tivesse querido, eles não teriam feito isso. Então, os muçulmanos nunca pensam em Iblis como rival de Deus, e ele nunca realmente afirma ser igual a Deus em estatura ou poder. Mas apesar dessas distinções óbvias, as ideias islâmicas sobre Iblis compartilham algumas conexões com Satanás nos textos judaicos ou com o diabo na teologia cristã. Na verdade, algumas pessoas até acham que o nome Iblis, que nunca aparece em nenhuma outra fonte antes do Islã, provavelmente vem da palavra grega diablos. Agora, é isso que as pessoas pensam, basicamente é a palavra grega, que origina o termo diabo ou diabólico, ou, obviamente, se você fala espanhol, diablo. E serve como uma tradução direta da palavra hebraica Satã, mas mesmo assim os estudiosos não conseguem entender exatamente como diablos virou Iblis. E isso obviamente gerou muito debate ao longo do tempo. Explicações alternativas ligam o nome a raízes árabes que podem significar desespero ou confusão. E a conexão linguística revela, uma relação histórica importante entre todas as religiões abraâmicas, certo? Em hebraico, Satã significava adversário ou acusador, referindo-se ao agente divino que testava a fidelidade, como no livro de Jó. Judeus de língua grega traduziram esse conceito como diabolos, que significa caluniador ou falso acusador. A evolução mostra como os conceitos de mal se desenvolvem não só entre religiões, mas também na cultura e nas línguas. Fontes cristãs tradicionais raramente citam Satanás se recusando a se curvar a Adão, mas relatos similares aparecem em certos escritos pré-islâmicos. Embora fontes cristãs tradicionais raramente citem Satanás se recusando a se curvar diante de Adão, dentro do cristianismo é geralmente entendido que a queda de Satanás do favor celestial aconteceu porque ele tentou se elevar acima de Deus, que Satanás desafiou diretamente a autoridade de Deus. Por orgulho, então o orgulho é, em última análise, o ponto em comum, mas na literatura islâmica é porque o orgulho de Satanás o impediu de se curvar diante da criação da humanidade. Agora, existem histórias semelhantes em alguns escritos pré-islâmicos. Então, considere o livro cristão siríaco conhecido como A Caverna dos Tesouros, que especialistas datam como escrito algum tempo antes do Alcorão. E o livro descreve Deus apresentando Adão de forma gloriosa aos anjos antes de ordenar que eles se curvassem. E quando o príncipe da ordem inferior dos anjos viu quanta majestade havia sido concedida a Adão, ele ficou com inveja dele desde aquele dia e não quis adorar. E ele disse aos seus seguidores: "Vocês não devem adorá-lo, vocês não devem louvá-lo junto com os anjos. É mais apropriado que vocês me adorem, porque eu sou fogo em espírito, e não que eu deva adorar uma coisa feita de pó." E este texto explica que Deus o expulsou do céu por esse crime. E há um conto semelhante em documentos cóptas do século IV no Egito, onde o arcebispo Timóteo de Alexandria escreve sobre Deus, colocando uma coroa em Adão e um cetro em sua mão, antes de ordenar aos anjos que se curvassem. E Satanás se recusa a fazer isso. Por causa de seu orgulho esmagador, ele se ergueu de maneira descarada e disse: "É mais apropriado que esse humano venha e me adore,
pois eu existo antes dele ter vindo à existência agora. Esta versão descreve Deus ordenando que outros anjos despissem Satanás e o torturassem para envergonhar seu orgulho antes de expulsá-lo do céu. Agora, essas outras narrativas revelam uma rica tradição de especulação teológica. No fim da Antiguidade, comunidades cristãs do Oriente Médio criaram histórias sobre a criação de Adão e a queda de Satanás, muitas vezes usando elementos de textos místicos judaicos. E a circulação dessas histórias demonstra a natureza interconectada das comunidades religiosas tardias ou das ideias religiosas desse período, em que ideias atravessavam fronteiras linguísticas e sectárias por meio de rotas comerciais, atividades missionárias, etc. Nem preciso dizer que todos concordam que Satanás é orgulhoso, se recusa a se curvar diante de Adão e, no fim, recebe o castigo de Deus. E existem muitos paralelos em praticamente todas as religiões abraâmicas de que o orgulho é fundamental para a natureza de Satanás. Agora, mais cedo, eu expliquei que os muçulmanos de hoje, em sua maioria, acreditam que Iblis nunca pertenceu aos anjos. Em vez disso, eles acham que ele vem de um grupo conhecido como Jinn. E no entendimento islâmico atual, anjos e Jinn representam dois tipos diferentes de criaturas sobrenaturais. Então, os anjos trabalham como servos de Deus e são fiéis. Eles geralmente não podem escolher entre certo e errado, pois são agentes de Alá. Agora, os Jinn agem de maneira diferente e podem ser mais imprevisíveis. Esses seres possuem livre-arbítrio e podem fazer escolhas, podendo tanto seguir Alá quanto serem perversos e afastar as pessoas do caminho. Então, o Alcorão registra um grupo de Jinn declarando: entre nós há muçulmanos, ou seja, aqueles que se rendem a Deus, e entre nós há injustos. Então, assim como as pessoas, os Jinn podem ser encontrados tanto em variedades boas quanto ruins. Eles existem no mesmo mundo que os humanos, mas podem permanecer escondidos da visão ou mudar para diferentes formas, inclusive, às vezes, parecendo pessoas. E, sabe, enquanto no cristianismo você meio que só tem, anjos e demônios, e você tem o lado bom e o lado ruim. Enquanto que nesse caso você tem anjos que são bons, e aí você tem os Jinn, que às vezes são bons e às vezes são maus. Agora, a distinção entre anjos e Jinn reflete esse princípio teológico fundamental sobre livre-arbítrio e responsabilidade moral. Então, os anjos criados da luz estão em perfeita obediência a Allah e à vontade divina. Eles não têm, a liberdade de realmente tomar esse tipo de decisão moral agora. Isso os torna servos e mensageiros ideais, mas meio que os afasta, da esfera do teste moral. Enquanto os Jinn, criados de fogo sem fumaça, ocupam meio que uma posição intermediária entre os anjos e os humanos. Assim como os humanos, eles têm livre-arbítrio e, como os anjos, habilidades sobrenaturais. Agora, isso é um pouco debatido, mas muitos muçulmanos atualmente acreditam que Iblis era um Jinn. No entanto, os primeiros pensadores islâmicos não compartilhavam todos essa visão. A crença de que ele era um anjo teve algum apoio nos primeiros 100 anos do Islã. Fato, início dos anos 900. Al-Tabari, um dos professores mais respeitados do pensamento religioso muçulmano primitivo, não apenas declarou que Iblis era um anjo, mas também fez referência a muitas histórias que afirmam que ele já serviu como uma espécie de comandante militar. Esses relatos contavam que Iblis liderava exércitos celestiais em batalhas contra Jinn que deixaram o paraíso e causaram destruição na Terra. E depois de conquistar essa vitória, Iblis ficou tão cheio de orgulho de suas habilidades, e desse orgulho surgiu essa arrogância. Isso fez com que ele se rebelasse contra Deus e se recusasse a se curvar diante de Adão. Agora, a posição de Al-Tabari reflete um debate mais amplo sobre a natureza do mal, responsabilidade e as ideias dos primeiros estudiosos muçulmanos. Então, se Iblis era um anjo, um ser supostamente criado sem livre-arbítrio, como ele poderia ser responsabilizado pela rebelião? Essa questão levou muitos dos primeiros teólogos muçulmanos a desenvolver uma teoria sofisticada sobre a relação entre natureza e responsabilidade moral. E o que torna isso particularmente fascinante é que algumas dessas histórias que Al-Tabari menciona dão a Iblis um nome diferente antes de sua queda. Então, ele era anteriormente conhecido como Azazil, e o nome soa muito parecido com Azazel, que identifica um anjo caído ligado a um grupo chamado de Vigilantes no livro de Enoque. Uau, tudo isso está relacionado a várias coisas. Se você não conhece o livro de Enoque, já fizemos alguns episódios sobre ele. Você deveria conferir. Basicamente, o livro de Enoque é um livro não canônico que descreve basicamente os vigilantes que são, você sabe. Eles basicamente descem para instruir os humanos sobre combate, magia e vários outros tipos de habilidades. E então eles acabam tendo relações com mulheres humanas e de qualquer forma criam os nefilins.
Parece que no início dos anos 900, histórias semelhantes às do livro de Enoque talvez tenham influenciado a forma como esses primeiros estudiosos muçulmanos realmente pensavam e tentavam entender qual era a natureza de Satã. Essas semelhanças indicam novamente o compartilhamento de ideias na mesma região e época. Então, o livro de Enoque, embora não tenha sido incluído no cânone bíblico, era amplamente lido em muitas comunidades judaicas e cristãs primitivas. E ele descreve um grupo de anjos chamados de vigilantes, que vão à terra e ensinam todo tipo de coisa. Você pode ler tudo sobre isso. Se já ouviram este programa antes, certamente já sabem. A narrativa serve como modelo para entender como seres divinos podem cair e influenciar humanos. Você pode se perguntar como os muçulmanos discordaram sobre Iblis ser um anjo ou um djin. Eu não mencionei isso. O Alcorão conta a história dele caindo em desgraça várias vezes. Agora, como já discutimos, muitos muçulmanos hoje não concordam totalmente sobre se Iblis era um anjo ou um djin. E no Alcorão, na verdade, há várias histórias sobre a queda de Iblis em desgraça. Mas às vezes o que o Alcorão revela pode criar um pouco de confusão entre os estudiosos muçulmanos. Então parece apoiar a ideia de que ele era um anjo. Então, na Surata 31 está escrito: assim, os anjos se prostraram, todos eles inteiramente, exceto Iblis. Então, isso levaria alguém a dizer, como todos os anjos, exceto esse anjo. Outras passagens sugerem que ele pode ser um djin. Então a Surata 12 registra ele dizendo: você me criou do fogo, e sabemos que os djins são criados do fogo sem fumaça. O que exatamente se deve entender disso? Há até uma passagem que parece apoiar ambas as interpretações simultaneamente. Então, a Surata 50 diz: dissemos aos anjos, prostrem-se diante de Adão, e eles se prostraram, exceto Iblis. Ele era dos djin e se afastou da ordem de seu senhor. Então, o que exatamente está acontecendo neste versículo específico, certo? O começo do versículo meio que o agrupa com os anjos. O final do versículo meio que diz que ele é um djin. Pessoas que creem que Iblis era um djin citam esta frase: ele era dos djin, certo? Fim de discussão. Eles notam corretamente que a parte anterior não afirma explicitamente que ele era dos anjos. Então considere este exemplo. O diretor pediu aos alunos que levantassem as mãos. Todos obedeceram, menos o professor. O professor não é considerado aluno, assim como Iblis pode não ser visto como anjo. E seguindo essa explicação, ele é visto como um dos djins justos que conquistou uma posição no Conselho Celestial sem realmente ser um anjo. Uma versão da história afirma que os anjos capturaram Iblis em uma batalha celestial anterior e o criaram entre eles quando jovem. Apesar de viver e conviver com os anjos, ele sempre foi um djin, nunca um anjo, sendo fundamentalmente diferente. Eu sei que isso parece um debate super técnico, sabe, entre muçulmanos, mas é assim que podemos entender o que Iblis realmente é para o mundo muçulmano. Agora, os que defendem que Iblis era um anjo vão olhar para essa interpretação de uma forma um pouco diferente. A palavra árabe para paraíso, como eu disse, é Jannah. Alguns dos mais renomados estudiosos religiosos muçulmanos, incluindo o jurista do século Al-Ash'ari, argumentaram de forma razoável que a passagem não queria dizer que Iblis pertencia aos djin, mas sim que ele veio de Jannah. Origem celestial, diferente de Adam, que foi formado do barro da terra. Então, agora a interpretação dele demonstra, assim como a análise realmente sofisticada da linguagem que os estudiosos muçulmanos clássicos trouxeram para essa interpretação. O árabe contém estruturas gramaticais complicadas que permitem múltiplas leituras da mesma frase, e isso realmente exige que os estudiosos considerem o contexto, a consistência e os paralelos em todo o Alcorão. Qual lado está certo se seguirmos o consenso atual? Acho que se você perguntasse a um muçulmano comum, ele diria que Iblis pertencia aos djin, não aos anjos. Mas é possível que ambos estejam corretos? Alguns escritos muçulmanos antigos sugerem que anjos e djin nem sempre foram vistos como criaturas separadas. Algumas histórias de Al-Tabari são frequentemente referenciadas por aí. Os textos dos anos 100 descrevem os djin como uma categoria de anjos, e dizem que Iblis pertencia a um grupo tribal de anjos chamado djin. Então, entre os anjos eram aqueles que foram criados do fogo. Outras tradições dizem que os anjos que eram os guardiões do paraíso eram chamados de djin. Por outro lado, estudiosos do século IX como Al-Jarris defenderam o argumento oposto. Ele classificou os djin em 3 grupos: os malignos chamados Shaitan, os poderosos conhecidos como Ifrits e os puros, vistos como anjos. Isso é discutido há muito tempo, mas tudo indica que, durante os primeiros séculos da erudição muçulmana, alguns muçulmanos pareciam ter aceitado a possibilidade de que Iblis pudesse ser tanto um anjo quanto um djin, ou apenas um anjo,
ou apenas um djinn. Porém, esse conceito já não é amplamente aceito atualmente. O triunfo eventual dessa distinção rígida entre anjo e djinn, você sabe, representa um desenvolvimento mais amplo da ortodoxia islâmica. Então, à medida que os debates teológicos se intensificam e há diferentes interpretações sobre a aceitação, as autoridades religiosas tendem a favorecer posições que fornecem diretrizes claras e, de certa forma, inequívocas para a crença. É mais ou menos assim que chegamos onde estamos hoje. Então, por quase 100 anos, pensadores espirituais e estudiosos muçulmanos desenvolveram maneiras únicas e às vezes surpreendentes de entender Iblis e sua história. Veja o primeiro mestre espiritual Sufi, Mansur al-Halaj, que via a queda de Iblis como uma história triste. Não necessariamente uma história sobre orgulho, mas de certa forma como uma dedicação a Deus. Então, al-Halaj basicamente acreditava que Iblis se recusou a se prostrar diante de Adão, não apenas por arrogância, mas porque seu amor por Deus era tão forte e compreensivo. Isso exige saber que a crença central do Islã está acima de tudo. Se você não conhece o Islã, entenda que no fim, ele prevalece sobre tudo. Monoteísta, esse é o tipo de pecado que de certa forma é imperdoável. É estritamente monoteísta. Alá é o único e verdadeiro Deus. Os muçulmanos creem que Deus merece adoração e que só ele é divino. Al-Halaj afirma que o compromisso de Iblis com Deus era tão forte que ele não conseguia se curvar a outro, mesmo desobedecendo a Deus e sendo expulso do paraíso. Agora, o ponto importante aqui é que Al-Halaj não achava que o castigo de Iblis era injusto, ele simplesmente via isso como o preço de ser absolutamente leal. Agora, Al-Halaj representa uma das figuras mais controversas da tradição mística islâmica. E essa interpretação muitas vezes é radical, e esse conceito religioso é disputado e debatido entre estudiosos muçulmanos ao redor do mundo, e até mesmo ele fez aquela declaração famosa, Ana al-Haq, basicamente dizendo, eu sou a verdade. Isso levou à sua execução por heresia em 922 d.C. Agora, essa interpretação realmente revolucionou o entendimento tradicional da rebelião de Iblis. Então, em vez de representar o ato supremo de orgulho e desobediência, sua recusa foi, na verdade, um ato de devoção e coerência teológica. Então, Al-Halaj, sua representação de Iblis é meio triste, mas de um monoteísta perfeitamente devotado. Isso influenciou vários mestres espirituais posteriores, como Ayn al-Huzat. Al-Hamadani basicamente sugeriu que Iblis e seus espíritos malignos poderiam ser vistos como trabalhadores de Deus, de certa forma cumprindo o plano de Deus. Então eles basicamente separam os verdadeiros seguidores de Deus daqueles que pecam, e na verdade ajudam Deus ao fornecer algum tipo de força contrária sagrada. E essa interpretação do mal vê Iblis não como oponente do divino, mas como um servo involuntário do propósito divino. Então o mal se torna uma ferramenta de purificação e separação daqueles com fé genuína, daqueles que, você sabe, meio que vacilam sob pressão agora. Eu só quero realmente destacar aqui que é importante entender que essas ideias são consideradas muito extremas na teologia muçulmana moderna. Então você sabe, tanto Al-Halaj quanto Al-Hamadani foram mortos por terem crenças diferentes que basicamente os muçulmanos tradicionais rejeitavam. No entanto, as ideias deles mostram uma ampla variedade de interpretações que a história de Iblis gerou no mundo muçulmano durante a Idade Média e até mesmo em períodos posteriores. A história de sua rebelião virou um modo de refletir sobre o livre-arbítrio. E basicamente esse problema do mal. E por que o mal existe no mundo? E por que um Deus bom permitiria que essas coisas acontecessem? E a execução desses pensadores místicos também reflete uma atenção mais ampla dentro do mundo muçulmano primitivo e o entendimento deles sobre a erudição ortodoxa e um tipo de inovação mística. Então, o Islã incentiva a investigação acadêmica e a busca espiritual, realmente testando a fé, mas também mantém limites em torno das interpretações aceitáveis desses conceitos centrais. Nos 100 primeiros anos do Islã, o grupo Jabriya teria levantado uma questão filosófica desafiadora. Eles disseram: se Deus controla todas as ações e nada acontece sem a vontade ou aprovação de Deus, então isso significa que Deus forçou Iblis a se rebelar? Não só estudiosos muçulmanos debateram isso, estudiosos cristãos também disseram o mesmo, certo? Se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, então ele não saberia que Satanás iria se rebelar contra ele? Ele não saberia que Satanás tentaria destruir o mundo? Ou basicamente convencer as pessoas a cometerem o mal? E basicamente o que sabemos sobre esse grupo específico, o Jibriá,
Basicamente, o que sabemos sobre eles vem das pessoas que discordavam deles, o que torna difícil realmente entender as crenças exatas deles. De qualquer forma, o ensino islâmico tradicional acabou rejeitando completamente essa ideia e rejeitou a maneira deles de pensar sobre esse problema do mal. E eles acabam aceitando a ideia de que as pessoas têm o livre-arbítrio para que Deus possa punir Iblis por suas escolhas. E no final das contas, todas as pessoas, você sabe, são culpadas por suas ações pecaminosas, e só elas, certo? Elas ainda mantêm a responsabilidade por agir de forma errada agora. Os Jibria tinham uma posição extrema nos debates islâmicos iniciais sobre predestinação, livre-arbítrio e moralidade. E o nome deles, na verdade, deriva da palavra árabe jabir, que significa compulsão ou força. E você pode quase pensar nisso como como os calvinistas que estão muito dentro da tradição cristã, sendo pessoas do tipo predestinação que tendem a esse lado. O que os cristãos consideram livre-arbítrio e quem de fato? O livre-arbítrio realmente existe? Isso desafia muito a forma como os cristãos reconhecem o problema do mal e como interagimos com nosso Deus. Agora, a posição predominante, conhecida como acharismo, basicamente argumenta que Deus cria as ações humanas, mas os humanos adquirem responsabilidade por elas através de suas intenções e escolhas. Agora, se a gente der um passo para trás do mundo você sabe, estudiosos muçulmanos brilhantes e instruídos. Histórias populares muçulmanas costumam acreditar que Satanás e espíritos malignos podem inspirar grandes criações artísticas. Então, Abu Nuwas, um dos primeiros e mais famosos poetas do Islã, frequentemente invocava Iblis para inspirar seus escritos, especialmente em poemas que elogiavam a bebida, a festa e o romance proibido. Então, quando meu amado me rejeitou, não recebi nenhuma palavra dele. Invoquei Iblis e reclamei com ele, derramando lágrimas de desolação. Obedeça ao seu tio Iblis. Fazer isso é seu dever religioso e aperfeiçoa sua descrença. Se for pecar, não cometa pecado leve. Que seja um grande pecado. Uau, isso é bem louco. Então Abu Nuwas realmente representa isso, sabe? Figura fascinante na história literária islâmica. Um poeta que falava abertamente sobre existir com profundo conhecimento religioso e sofisticação. E ele realmente invocava tentando canalizar o diabo, basicamente, e as pessoas não viam isso necessariamente como adoração ao diabo, mas sim como um recurso literário que desafiava a convenção social. As pessoas também lembram de Iblis como um músico especialista. Isso é o mesmo no cristianismo, onde vem o diabo ou Satanás ou Lúcifer. Na verdade, tinha uma habilidade musical muito, literalmente sobrenatural, e assim era uma figura que fazia acordos e dava talento para artistas. Então, a famosa coletânea de histórias chamada As Mil e Uma Noites, na verdade fala sobre várias histórias diferentes, especificamente sobre Ibrahim al-Masili, que era um músico habilidoso que aparentemente aprendeu sua arte diretamente com Iblis. Agora, Ibrahim al-Masili foi uma figura histórica que serviu como músico da corte para vários califas em sua região. Suas lendárias habilidades musicais originaram histórias populares que atribuem seu talento a fontes sobrenaturais. E essas histórias refletem um padrão cultural mais amplo de explicar habilidades humanas excepcionais como resultado de intervenção espiritual ou até mesmo demoníaca. E existem histórias assim no cristianismo também. Tem um cara específico, esqueci o nome dele, um famoso músico de blues que aparentemente fez um pacto com o diabo e aprendeu a tocar guitarra melhor do que qualquer outra pessoa. Porque ele aprendeu com o diabo. As pessoas disseram isso sobre Bob Dylan, todo tipo de gente ao longo dos tempos, que eles ganharam essa habilidade artística incrível. Robert Johnson, aparentemente ele, tem um filme, acho talvez uma música chamada Crossroads, onde ele pegou a guitarra dele e tentou falar com o diabo, e funcionou. Então, basicamente, a ligação entre espíritos malignos e entretenimento na cultura popular árabe remonta a muitos séculos. Não são só os cristãos. Os muçulmanos têm esse mesmo tipo de tradição. Então, assim como os gregos acreditavam em daimons. Ou como é que se pronuncia? Demônio Veemon, basicamente como um tipo de espírito misterioso que poderia influenciar a criatividade das pessoas. Os árabes antes do Islã achavam que, Jinn ou Shaitan podiam ser a centelha por trás de obras artísticas. O Alcorão enfatiza repetidamente que Muhammad, que a paz esteja com ele, não era poeta. E que suas palavras não são simplesmente poesia, então a Surata 669 declara: "E não lhe demos conhecimento da poesia, nem isso lhe convém." Não é uma mensagem e um Alcorão claro.
Então, passagens como essa são geralmente entendidas como uma sugestão de que, na época do profeta, as pessoas associavam a poesia a um possível poder de tipo espíritos malignos. Portanto, tornou-se importante criar uma distinção entre as mensagens divinas e as inspirações malignas. E a ênfase do Alcorão em diferenciar a revelação divina da inspiração poética reflete justamente o contexto cultural da Arábia do século VII, onde a poesia tinha uma enorme importância social e religiosa. E os poetas eram porta-vozes, cronistas históricos e guias para diferentes jornadas espirituais. E as palavras carregavam muito poder, podendo basicamente unir ou dividir as pessoas. Nos tempos modernos, Iblis continua representando a decadência moral, a tentação e o erro. Porém, como todo personagem religioso, as pessoas o entendem de maneiras diferentes. Então, por mais de 1000 anos, Iblis representou a luta entre a escolha humana e os mandamentos de Deus, entre o orgulho e a fidelidade, rebelião e obediência. O pensamento islâmico contemporâneo tem dialogado com a psicologia e a filosofia modernas para desenvolver novas perspectivas sobre muitos de seus conceitos tradicionais. Uma nova abordagem para um clássico antigo, certo? Então, alguns pensadores muçulmanos modernos interpretam Iblis de forma psicológica, vendo-o como um símbolo do ego e da tendência ao orgulho e à rebelião contra a autoridade moral. Essa interpretação psicológica preserva o significado espiritual e a torna acessível atualmente. Então, a figura de Iblis ocupa um lugar realmente profundo no pensamento islâmico, certo? Ela representa muito mais do que a simples personificação do mal, certo? E ao longo de séculos de civilização islâmica, a história serviu como uma lente através da qual os muçulmanos examinaram as questões mais profundas da existência humana. Certo, a natureza da escolha, o livre-arbítrio, a obediência, o problema do mal, o propósito do sofrimento e, em última análise, a relação entre a criatura e o Criador. Então, desde a narrativa corânica de sua recusa em se curvar diante de Adão, até os debates contemporâneos sobre psicologia e espiritualidade, Iblis realmente manteve uma presença vital no discurso islâmico. A história aborda de forma significativa a experiência humana universal da luta, onde cada pessoa enfrenta momentos de escolha, onde ela decide fazer a coisa certa ou a coisa errada. Serei humilde e ajudarei meu vizinho, ou serei orgulhoso e deixarei meu ego dominar? Acho que essa narrativa oferece uma estrutura para entender essas escolhas de forma espiritualmente significativa. E no nosso mundo moderno, sabe, enfrentando desafios que a comunidade muçulmana original nunca poderia sequer imaginar. Desde, sabe, o aquecimento global até a inteligência artificial. Qualquer coisa, na verdade, quero dizer, essa história de Iblis, eu acho que realmente pode trazer alguns insights relevantes, certo? Essa ideia de que o orgulho é a raiz de todo pecado, e que em todos os momentos, os seres humanos devem tentar resistir a esse desejo de orgulho. Porque o orgulho vai levar ao ciúme, ou à raiva, ou à tristeza e depressão. E eu acho que talvez mais importante, isso realmente afirma a agência moral humana, que em última análise a responsabilidade de que todos os seres humanos têm livre-arbítrio. E precisamos usar nosso livre-arbítrio para constantemente escolher a luz e evitar a escuridão. Agora, o legado de Iblis no pensamento islâmico aponta para um mistério mais profundo, certo? A história mostra que vivemos em um universo onde nossas escolhas importam e as forças espirituais existem, especialmente para quem é muçulmano ou segue alguma fé abraâmica. Que essas coisas realmente existem e que todos nós vivemos nosso dia a dia tentando resistir à tentação. E nós podemos realmente ver isso, sabe? Essa figura que começou como adversário de Deus, de certa forma acaba servindo ao propósito de Deus e no final das contas cumpre o plano divino supremo de Deus e realmente lembra os crentes da necessidade de orientação divina, proteção e graça de Allah. E isso, senhoras e senhores, é a história de Iblis, também conhecido como o adversário, o acusador, Shaitan, o diabo, como você quiser chamá-lo. É assim que os muçulmanos entendem a personificação do mal. Quero dizer, isso foi fascinante. Tem tantas pequenas coisas que eu gosto de ouvir sobre as diferenças entre o cristianismo e o islã. Onde é tipo, sabe, até mesmo como Abraão sacrificando seu filho. Eu cresci achando que era Isaac, e aí você ouve e fica tipo, uau, os muçulmanos acham que foi Ismael. É uma distinção interessante, e quero aprender mais sobre essas pequenas coisas. E aí, tipo, no cristianismo, a gente aprende que, sabe, Lúcifer, o diabo, quis desafiar a autoridade de Deus, que ele queria se tornar maior do que o próprio Deus. E aí no Islã é tipo, ele se recusou a se curvar ou mostrar respeito à criação mais bela de Deus, a humanidade.
São essas pequenas diferenças teológicas interessantes que eu fico pensando, sabe, como isso causa uma mudança ideológica em uma cultura e na forma como as pessoas enxergam as coisas. Tipo, o mal, eles dizem, Satã é mal porque o orgulho dele o impediu de reconhecer algo belo que Deus criou. Eu só acho isso interessante, não sei, é fascinante. Você aprendeu alguma coisa sobre o diabo muçulmano? Acho importante notar que temos mais coisas em comum do que diferenças. Gosto disso, ótima observação. Tenho certeza de que os comentários mostrarão nossas diferenças e erros. Então, se você é muçulmano e conhece muito sobre sua fé e cresceu, ou talvez seja um estudioso muçulmano que estuda teologia, tem algo que eu deixei de fora, algo que não incluí, algo que passou despercebido e que seria benéfico para essa conversa? Por favor, deixe um comentário abaixo. Eu leio todos eles. Se você não é muçulmano e, como eu, foi criado cristão, provavelmente não sabia disso. O que você aprendeu? Alguma parte da sua formação religiosa se relaciona ou é parecida com isso? Quais os pontos em comum? Gostaria de saber sua opinião. Lemos todos os comentários e neste episódio, se o seu for o mais votado após um período não divulgado, será selecionado. Vamos te dar um brinde grátis e entraremos em contato para enviar um produto da loja do acampamento da religião à sua escolha. Obrigado por participarem do programa. Sinto-me mais conectado com a comunidade e adoro ler seus comentários. Adoro me conectar com as pessoas sobre o que mais importa para elas, que muitas vezes é o relacionamento com o Criador. Este foi mais um episódio do Acampamento Religioso. Obrigado por estarem comigo na minha tenda. Como sempre digo, a vida é melhor com fé. Nos vemos no próximo domingo. Paz, pessoal! Um aviso rápido. Se você gosta do Acampamento Gagnon ou do Acampamento Religioso, tem uma ótima notícia. Vamos lançar o Acampamento de História. Isso mesmo, este é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você conhece Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas que provavelmente estudou na escola, mas aqui será diferente. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado em comum têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários, e se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você. Mas esses episódios também vão sair por lá. Vá lá e nos dê uma avaliação alta, isso ajuda muito o programa.